Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Trago um abraço dos trabalhadores da Fraternidade Espírita Peixotinho, Francisco Peixoto Lins, que, como nosso irmão falou, é perto ali do Santos Dumont. Então, o tema de hoje, Jesus, o nascimento do nosso modelo e guia. Não é que nós tenhamos modificado, é que nós, ao recebermos o tema da casa, que pedia que fizéssemos uma reflexão sobre Jesus e o mancebo rico, nós achamos que a palestra que preparamos para o Natal deste ano se encaixava perfeitamente. Nós só iríamos mudar os exemplos do Evangelho. Tiraríamos uns exemplos que colocamos e vamos trabalhar com o mancebo rico. A partir da história do mancebo rico, fazer a reflexão. Então, Jesus é o nosso modelo ético. Jesus é o maior espírito que nós temos conhecimento. Jesus não veio à Terra para nos salvar. Isso choca vocês? A proposta do Cristo não é uma proposta de salvação passiva. Eu simplesmente creio no Cristo e por assim ser eu serei salvo. As coisas não são bem assim. Jesus se coloca numa perspectiva de modelo e guia da humanidade. Eu preciso fazer o meu esforço pessoal de transformação. Então, Jesus é o nosso Cristo. O que é um Cristo? O Cristo é um espírito que alcançou tamanha evolução. Imaginem, meus irmãos, que antes mesmo que a terra fosse a terra, Jesus já era um Cristo. E foi Jesus que fez a terra. Vamos lá no Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quer dizer, no princípio, antes que a terra fosse, era o Verbo, a ação viril, Jesus. Ele estava com Deus, ou seja, em sintonia psíquica perfeita com a divindade. E, por consequência, por perfeitamente filiado a Deus, filiado ao Pai, ele era Deus, no sentido de co-criador. Não é difícil de entender. Nós, quando organizamos nossa mente, nos estruturamos, nós conseguimos fazer coisas tão bonitas, nós que somos tão pequenos. Imagine um ser crístico. Então, um ser crístico, um espírito crístico, ele assume a tutela moral, o cuidado no processo evolutivo, e ele usa uma imagem, Jesus, no Evangelho, que é perfeita. No Evangelho, nós vamos encontrar Jesus se referindo à sua tarefa em relação a nós de várias formas. Mas acho que uma das mais bonitas, uma das mais perfeitas, é a imagem do pastor. E quando ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. Ou seja, através da ética que eu venho exemplificar, expressar, deixar registrada no proscênio terrestre. Esta minha ética, esta ética que eu coloco, ela é um caminho, porque ela é a verdade. E por assim ser, ela é a vida em plenitude. Então, Jesus é um espírito que assume a tutela de humanidade. Nós integramos a humanidade que Jesus se responsabilizou.
E nossos corações estão vinculados a Ele de forma muito profunda. É tão forte que até aqueles que o negam, que o renegam, que o combatem, nos momentos extremos, clamam por Ele. Porque Jesus está inscrito em nós. Ele é nosso modelo e guia. No Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec pergunta: qual é o maior espírito, o espírito mais evoluído que a Terra já conheceu? E essa é a menor resposta do Livro dos Espíritos. Os Espíritos respondem: Jesus. Então, nós vamos falar do nascimento deste ser na Terra. A presença de Jesus entre nós, ela já se coloca dentro de uma dimensão sacrificial e amorosa. O sacrifício do Cristo, ele não vai se configurar exatamente ali no Calvário. Nós vamos dizer que o Calvário seria uma culminância, uma consequência quase que lógica para a situação de barbárie ainda, de dificuldade de percepção do homem daquela época. E não duvidemos, talvez o Cristo hoje, talvez ele fosse de alguma forma também sacrificado por nós. Tamanha a dificuldade que nós temos de entender o Evangelho ainda hoje. E como nós desvirtuamos ao longo dos milênios o Evangelho que ele nos trouxe. Então, quando Jesus nasce entre nós, nós estamos diante de uma expressão profunda de amor desse ser. Porque quando ele nasceu, desde antes, ele já se preparou para este fato. Imagine um rei solar, o próprio arquiteto da Terra, encarnar num corpo físico. Um espírito Cristo, num corpo grosseiro. Dizem os benfeitores espirituais que ele levou cerca de 1 década para que o seu perispírito pudesse se adaptar a um corpo físico. Quase 1 década. Veja que sacrifício. E a sua vinda era cantada pelos poetas, pelos profetas, em todas as partes da terra naquele tempo. As profecias anunciavam que o Messias iria nascer. E por isso ele era esperado. Ele era esperado nas sinagogas. Ele era esperado nos templos e nos palácios. Todavia, para assinalar que ele estava no mundo, que estava entre nós, que ele estava nascendo, mas não pertencia a nada deste mundo, não vinha para se vincular a nada que dizia respeito aos poderes e às questões transitórias. Ele escolhe nascer no estrebaria. O seu nascimento foi tão desvalido, foi tão humilde, que ele não teve direito nem a berço. Porque a manjedoura que a gente enfeita lá na nossa casa nessa época de Natal, ela é muito bonitinha, arrumadinha. Jesus nasceu no meio dos animais, numa gruta. O berço dele foi a palha. Completamente desataviado. Desvinculado. Muito embora entre nós. Então, ele, com a humildade do seu nascimento, ele já comunicava. Todas as passagens da existência de Jesus na Terra,
elas têm um significado dentro da psicologia profunda. Jesus é o representante de Deus na terra. Mas é o representante de Deus de que forma? Ele vai ser a concretização da lei de Deus realizada plenamente num ser na terra. Então, nós podemos dizer que o Evangelho não é de Jesus. O que Jesus ensina, faz e exemplifica não é dele, é de Deus. Nós podemos dizer que Jesus é um preposto de Deus. Vocês entendem a expressão preposto? Um preposto. O Evangelho não é dele porque as leis que ele vem ensinar não foi ele que criou. Essas leis já existiam antes mesmo dele, que também é um filho de Deus. E todos os planetas e todos os sistemas vivos da criação do Pai respeitam essas leis, esse códex ético. Se você for a Júpiter agora, vai demorar um pouquinho para a gente ir para Júpiter. Porque Júpiter é um orbe onde existe uma humanidade onde habita uma humanidade mais evoluída que a nossa. Reparem, meus irmãos, que nós falamos humanidade. Porque a humanidade, ela não está circunscrita ao orbe Terra. O planeta Terra é só uma poeirinha na criação do Pai. E por isso que Jesus dizia, eu sou o filho do homem. Eu sou o filho de Deus, do homem, do Criador da humanidade. Está claro até aqui? Então, ele, quando traz o Evangelho, quando ele vem ensinar para a gente, e vem exemplificar, eu preciso pensar e meditar profundamente cada passagem do Evangelho. Não como algo distante de mim, mas algo profundamente vinculado à minha estrutura espiritual. O Evangelho trazido pelo Cristo é psicologia profunda. Ele liberta, ele é caminho, é verdade e vida, porque ele vai nos viabilizar o acesso à nossa condição. E qual é a nossa condição? O que é que nós somos? Vocês não sabem, não? Nós somos espíritos. Nós estamos reencarnados mais uma vez. Já vivemos muitas reencarnações. Em vários corpos, vários avatares diferentes. Já reencarnamos em etnias diversas. A epiderme nossa já foi de várias cores diferentes. Já fomos pobres, já fomos ricos. Já tivemos poder, nenhum poder. Já fomos muito doentes. Já habitamos em várias partes desse planeta. Uma das coisas mais bonitas que o espírita ele vai compreendendo, quando ele passa dessa primeira fase do contato com o espiritismo, que é uma fase de deslumbramento, um certo deslumbramento. Que maravilha! Existe vida após o desencarne. Quer dizer que eu posso ter notícias do meu ente querido que desencarnou. Meu Deus, que coisa consoladora que é essa doutrina. Esse é só o primeiro estágio do contato com a doutrina. Ao passo que você vai estudando e compreendendo, e os ensinamentos eles vão lhe assinalando internamente, você vai entrando numa espécie de sofrimento. Eu posso ir para aí? Vai atrapalhar a filmagem, né? Eu não gosto dessas coisas de filmar por causa disso, que a gente não pode... Eu queria falar daí, para falar junto de vocês, sem púlpito.
Porque nesta doutrina não existem sacerdotes. Aquelas pessoas que vêm aqui numa tribuna para falar, elas não são melhores que os senhores. Elas estão no mesmo processo de aprendizagem. E ao longo do tempo da minha própria vivência no espiritismo, eu nasci numa família espírita, me permitam me colocar como exemplo. Não como modelo, mas como exemplo de aprendiz. Eu nasci numa família espírita. Os espíritos benfeitores, eles já determinaram e programaram. Joga doida logo numa família espírita para ela não se desviar. Para que ela cresça aprendendo os postulados espíritas. Mas eu posso dizer, meus irmãos, que em 47 anos de nova reencarnação, eu posso dizer que há alguns anos a doutrina ela veio a criar uma espécie de revolução dentro de mim. Porque sempre estudei muito o Evangelho e a doutrina espírita, com muita disciplina. Estudo e sempre estudei diuturnamente. Diariamente estudo. Não é um estudo esporádico, nem casual. É um estudo disciplinado e diário. E muitas passagens do Evangelho, elas foram adquirindo sentidos, cores, nuances, à medida que eu fui compreendendo, amadurecendo e permitindo que o Cristo fizesse um sentido ético para mim. Então, no Evangelho, quando Jesus sobe no sermão, para o Sermão do Monte, ele para numa clive. Era o arrebol, era um fim de tarde. Diz o espírito Amélia Rodrigues que ele estava todo incandescente de luz, irradiando toda a sua beleza. Ela disse que não era uma montanha muito grande. No Sermão da Montanha, não era uma montanha muito grande. Era um pequeno monte. Ele sobe e para no aclive. Por trás dele, o sol se pondo. E as águas do mar da Galileia. Tudo era silêncio. Quando ele começou a declamar o maior poema ético da história da humanidade. O alfa e o ômega do Evangelho. A síntese das leis universais. O Sermão da Montanha. Dentre as passagens do Sermão da Montanha, quando eu lia, se alguém bater a tua face direita, dar a outra face, eu interpretava que deveria olhar para o meu irmão que está em condição de algoz hoje, de agressor, e procurar ter compaixão dele, analisar as dificuldades dele. Então, o eixo da minha análise estava sempre colocando o outro como perspectiva. Então, eu devo perceber a condição do outro e, por consequência, perdoá-lo. Quando eu lia, e se alguém pedir a tua túnica, dá também a tua capa. Eu assim entendia e ensinava, dessa forma assim. Se alguém pedir a tua túnica, dá a tua capa, exercita, Jesus estava falando, exercita o desapego. Analisa na tua existência quais são as situações em que estás profundamente apegado ao que está marcado pelo código da impérfeição
manência. E se alguém pede a tua túnica, ou seja, se alguém está te demandando algo que aqui na terra para você tem um valor, analisa profundamente se de fato o que estão pedindo a você tem um valor para você como espírito. E eu lembro que eu sempre relatava, quando eu falava sobre isso nas palestras, o caso de duas irmãs que eu atendi as duas irmãs, uma num ano e a outra no outro ano. Isso foi muito curioso. Duas irmãs cuja mãe construiu em cima da casa dela, da laje, uma outra casa. E disse assim, para a mais velha, a parte de baixo, quando eu morrer, é sua. E a parte de cima é da sua irmã. Quando a mãe desencarna, as duas irmãs começam a brigar pela casa. Então, eu atendi, primeiramente, a irmã da parte de cima. Um ano antes, ela chegou no Peixotinho para o atendimento fraterno com a queixa, dizendo que estava sofrendo muito, porque estava sem ter onde morar, porque a mãe dela tinha feito uma casa e a irmã dela não deixava ela entrar na casa. No outro ano, a irmã de baixo estava sofrendo muito, porque a mãe tinha deixado uma casa, mas que a irmã dela, a parte de cima era da irmã dela, tinha deixado, mas a irmã dela criava muita perturbação, muita confusão. Então, nós estamos diante de uma ordem que está marcada pelo o apego. Eu não quero partilhar, eu não quero deixar para lá, eu não quero dividir. Eu não quero fraternizar, solidarizar. Até aquilo que já foi devidamente partilhado, eu estou percebendo dentro de uma perspectiva do que é meu e estou querendo excluir o outro. Então, eu sempre analisava esta passagem do Evangelho, procurando esse viés dos nossos apegos, que estão sempre nos colocando em situação de sofrimento e de angústia. E eu dizia para as pessoas que estavam ouvindo a palestra, medite aí quais são os seus apegos. Você está apegado ao seu cargo? Você está apegado à sua casa? Qual é o seu apego? O que é que te faz sofrer daqui e que não tem importância? Porque se você desencarnar hoje, você não vai levar nem o seu par de óculos. E não existe coisa mais pessoal do que um par de óculos. Quando você desencarnar, o seu par de óculos não vai servir mais para ninguém. E você não vai levar. Era assim que a gente refletia essa passagem. Esta outra passagem, quando Jesus diz, se alguém pedir que você caminhe 1 légua, caminha mais 2 léguas. Eu, então, interpretei que Jesus estava querendo dizer que se alguém te demanda muito esforço, muita preocupação, te perturba, te faz sofrer, não desiste dessa pessoa. Esteja sempre pronto para estender a mão a essa pessoa. Quer dizer, caminhar mais 2 léguas. Não esquece dela. Ao menos coloca a pessoa nas suas preces. Se não dá para conviver, ao menos pensa de forma positiva em relação a essa pessoa. Então, reparem, meus irmãos, que essas 3 formas de interpretar, elas não estão erradas. Está tudo certo. Mas não alcança a profundidade do ensinamento. E eu só vim perceber que em todas essas passagens, eu sempre colocava no eixo interpretativo uma terceira pessoa, e não eu. Eu nunca estava no eixo. E quando Jesus ensinava no Sermão do Monte, ele estava ensinando para a humanidade, para o coração de cada um de nós. Então, eu deveria me colocar naquele eixo lá. A interpretação deveria ter um viés pessoal.
Se alguém bater a tua face direita, dar a outra face. De forma muito corajosa, compreender que está vendo aquele irmão ali que hoje está na postura, na posição do algoz? Talvez se eu ali estivesse, olha, me coloco lá. Talvez eu fizesse o quê? Pior. Porque eu não tenho certeza se eu já superei o lobo, o ser primitivo. Eu não sei se eu, na condição dele, na circunstância dele, em que medida eu não agiria com a mesma ferocidade. E assim, sabendo da minha sombra, reconhecendo a minha própria humanidade e fragilidade, eu dou a outra face, eu perdoo. Perdoo como eu gostaria de ser perdoado, porque talvez eu fizesse pior. Isso se chama psicologia profunda. Isso é evangelho. Evangelho é para interpretar assim, doendo. Como uma adaga no peito. Se você frequenta essa casa há muito tempo, ou frequenta casas espíritas há muito tempo, e ainda não entrou num estado de crise com você mesmo, com a criatura que você costuma ser desde séculos, com os mesmos hábitos, as mesmas posturas seculares, equivocadas. Se você não começou a ver essas bases em que você se sustenta há tantos séculos, elas começarem a ficar estremecidas, e você a se questionar, virando o espelho para si mesmo, eu sinto lhe dizer que você ainda não é espírita e não entendeu a proposta do espiritismo. O espiritismo é uma proposta revolucionária. Lembra que nós começamos o estudo dizendo que Jesus não se coloca como um salvador dentro de uma perspectiva passiva? É por causa disso. Então, se o meu irmão pede a minha túnica, eu dou a minha capa, no eixo da interpretação eu começo a meditar. Quais são as circunstâncias existenciais, os vícios, as condutas, os padrões afetivos, as posições, as opiniões morais, que eu estou tão apegado. E no código existencial eu não consigo me desapegar, eu não consigo dar a minha capa. Quando a minha mãe constrói uma casa para mim em cima da casa da minha irmã, eu estou tão apegado àquele padrão egóico que eu não consigo ver beleza e fraternidade. Eu reincido no padrão de disputa antigo, arcaico, primitivo. Então, muitas condutas nossas, elas são reincidências. Quando a gente se vê lá na situação, a gente acaba acionando o mesmo padrão, a mesma forma de agir que a gente fazia há um século, há 2 séculos. Eu não aconselho ninguém a fazer terapia de vida passada. Casa espírita séria não faz. Até porque isso não é uma terapêutica espírita. Existem terapeutas profissionais, habilitados, que fazem terapia de vida passada. Quem é doido vai. Com todo o respeito. Quem tem com muita necessidade, às vezes a pessoa está com trauma e quer saber.
quem quiser ir, não tem problema nenhum. Mas não é uma terapia espírita. Até porque o esquecimento é uma dádiva do Senhor para nós. O esquecimento é terapêutico. Ele tem duas funções. A primeira função é terapêutica. Feche os olhos por um segundo e lembre, nesta reencarnação, de um coração que você feriu. Pode fechar, você não vai ver espírito, não. E se não quiser, não feche. Lembre de uma conduta sua que feriu o coração de alguém. É bom lembrar? É bom ou não é? Pode dizer, é péssimo. Agora, como ter paz, lembrando de tudo o que aconteceu? O esquecimento é estruturante. Ele abre espaço para que a gente possa se estruturar novamente e recomeçar o caminho. Mas, Nani, e se eu lembrasse pelo menos alguma coisa, não seria mais fácil? Não precisa você lembrar como uma novela, como um enredo de um livro. Você sabe. Você quer ver? Qual é a pessoa? Existe alguém na Terra que você se preocupa muito? Levanta o dedo alguém que é objeto das suas preocupações. Pode levantar o dedo. Menino, o povo aqui é tudo pacificado, não se preocupa com ninguém, né? Só vocês duas. Eu levanto as duas mãos. Sabe aquela pessoa que você não esquece, que você se preocupa, que você tem um... Sabe quem é essa pessoa? É quem você não amou. É quem você não cuidou. É com quem você agiu com negligência. Aí você reencarna com esta grande preocupação de fazer diferente. Não precisa você saber tudo direitinho, não. Quando você está desviando do caminho, sua consciência pesa. Você começa a ficar inquieto. Cada um de nós sabemos o sentido da nossa reencarnação. E o mancebo rico tem que chegar. Ele vai chegar, viu, minha gente? Meu filho chega, só falta 15 minutos. E se alguém pedir que você caminhe uma légua, caminha mais 2. Se colocando no eixo interpretativo, quer dizer, não desista de você. Em reconhecendo suas sombras, seus conflitos, suas viciações, suas dificuldades que ainda estão para ser trabalhadas. E reconhecendo também o que você já melhorou. Ao se dar conta dos conflitos que ainda existem, não se desencante com você. Não desista, continue. Caminhe mais 2 léguas com você mesmo, investindo no seu processo evolutivo. Isso é Evangelho. Eu tinha esperança de passar isso aqui. Vamos ver aqui se eu consigo. Aqui. O Natal de Jesus é o momento culminante dos responsáveis do ser humano com a consciência cósmica. Ou seja, o nascimento do Cristo é a culminância do nosso casamento, da nossa vinculação com a consciência cósmica. Porque Jesus é um ser interplanetário, que vem trazer para nós a lei divina. O Evangelho, que é a lei divina. E o Evangelho, a lei divina, ele está num livro, numa prateleira, ou ele está em nós? Está em nós. A lei divina, ela corre nas nossas artérias espirituais. Porque nós somos filhos de quem?
nós somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, a genética divina é em nosso espírito. Deus é em nós. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está inscrita a lei de Deus? Na consciência. Dessa maneira, todas as vezes que a minha conduta, meu padrão afetivo, meus pensamentos, eles violam a lei de Deus, eu estou me vulnerando. Eu estou em adultério com a minha essência, com a minha filiação. Todas as vezes que a minha conduta, ela promove o sofrimento, ela leva os meus irmãos a passarem por dificuldade, por sofrimento, é a mim que eu estou vulnerando. Pedro, embainha tua espada. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Joana de Ângeles, ela se refere ao que eu estou tentando explicar como marcas morais. Nós nos marcamos, nos vulneramos. Então, a partir do nascimento de Jesus, desse nascimento sublime, a criatura humana passou a dispor dos equipamentos e recursos específicos para a aquisição da felicidade em qualquer situação em que se encontre. Ninguém pode dizer que não sabe da lei. Ninguém pode mais dizer. No Livro dos Espíritos, na questão 625, nós vamos encontrar esse comentário do senhor Allan Kardec, que sintetiza tudo que eu expliquei até agora. Vejamos. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral. Lembra que eu falei? É o ser mais perfeito, a perfeição moral, a que a humanidade pode aspirar, desejar na Terra. Deus nulo oferece como o mais perfeito modelo. E a doutrina que ensinou, olha aqui, a doutrina de Jesus é o Evangelho. A doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Daí porque o Evangelho não é de Jesus, ele ensina a lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Então ele é o nosso bom pastor. Mas eu quero avançar aqui para falar do mancebo rico. Vamos lá, que o tempo urge. Jesus estava com os discípulos numa praça, diz Amélia Rodrigues. Quando passa um jovem muito bonito, era descendente de uma das mais nobres famílias judaicas. Era atlético. E ele gostava muito de competir em corridas de biga. Ele era um atleta judeu. Vamos dizer que é como se ele fosse um Neymar para o judeu. Compreendeu isso? Só que antes dele ser um Neymar para os judeus, um atleta, um filho daquela família abastada, ele era um dos espíritos, dos 200 espíritos, que encarnaram com Jesus para iniciar a tarefa da evangelização da terra. Ele era um amigo de Jesus. Mas encarnado e circunstanciado pelas questões existenciais.
Vocês entendem quando eu falo existencial? São as questões do aqui e do agora. Ele passa pelo Cristo, o Cristo olha para ele olha para o Cristo, e naquele momento, ele tomou um choque. Onde tinha visto aquela pessoa? E se sentiu atraído, profundamente atraído por Jesus. Era muito rico, mas estava profundamente atraído por aquele galileu descalço. E pôs-se na frente de Jesus. Jesus olhou para ele, ele se reviu. Sua vida passou como um calidoscópio. E Jesus disse: vem, segue-me. Ele queria ir. Ele iria. Ele não estava nem um pouco preocupado com a riqueza, com o ouro, com o nome. Mas ele não podia ir porque, ao menos naquele momento, ele não podia porque ele estava comprometido. No outro dia, vamos dizer que seria uma quarta-feira, uma quinta-feira, ele iria competir, vamos dizer, numa Copa do Mundo de biga, representando a sua nação. Então ele dizia: não posso, hoje ainda não, só por causa disso. E Jesus, lendo toda a sua alma, sabendo tudo o que estava acontecendo, olha para ele e diz: vem, segue-me, estende a mão. Diz Amélia Rodrigues que bateu um vento pela mediunidade de Valdo Franco, no livro Primícias do Reino. Tem um capítulo falando do mancebo rico. Diz que o vento bateu numa roseira, balouçou uma roseira. E que as rosas vermelhas, rubras, despedaçaram-se nos pés do mancebo rico, numa espécie de presságio. Não posso, Rabi, eu te amo, mas não posso agora. E saiu correndo. E aí, vocês sabem, Jesus sentou-se e disse a célebre frase: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Amélia Rodrigues narra que o jovem que havia encomendado 2 potros que vieram da Índia partiu na frente na corrida. Mas uma ocasião, no meio da competição, ele perde o controle do carro, cai e os cavalos despedaçam o seu corpo. Então o amigo divino abraçou o seu espírito logo no momento do desencarne. Ele não conseguiu. Porque ficou apaixonado pelas questões impermanentes. Ele estava diante da verdade. Ele via a verdade, mas não conseguia se desapegar. Agora pegue a passagem do Sermão do Monte. Traga para cá. Aquela. Se alguém pedir a tua, bora, gente. Dá a tua capa. Em que medida
Jesus está a nos convocar, a nos chamar, a apelar por nós, a bater na porta do nosso coração. Há tanto tempo e nós ainda não permitimos que Ele criasse um sentido ético na nossa existência. Há quanto tempo eu digo que eu o amo da boca para fora? E continua a mesma peste. Há quanto tempo eu canto hosanas, faço rituais, digo que sou cristão, frequento os templos, chego até a falar de Jesus, ensinar o Evangelho, sem que esse Evangelho faça um sentido real dentro de mim. Um sentido tão profundo e tão lacerante, tão inquietante, que não há outro caminho senão eu mudar e ser uma pessoa mais amorosa e mais fraterna. Porque não tem como dizer que ama Jesus e não mudar. Dizer que é cristão e não começar a se repensar como pessoa. Se isso não aconteceu, é tudo falácia ainda. Está tudo ainda no campo aqui das ideias e ainda não está sendo vivido de uma forma mais profunda. Daí então, Joana de Ângelis, pela mediunidade de Divaldo Franco, ela diz o seguinte, essa mensagem foi psicografada em fevereiro deste ano, de 2017. Ela não está em nenhum livro. Procure experimentar, viver um pouco mais Jesus. Viver um pouco mais Jesus. Acalma, criatura. Acalma as ansiedades. Do prazer por um pouco e silencia o desespero. Silêncio. Em vários momentos do Evangelho, o silêncio é ensinado. Jesus, antes mesmo de iniciar a tarefa dele, ele buscou o deserto. É o silêncio no sentido da meditação, de abrir espaço para pensar, para refletir. Silencia o desespero que urde soluções perversas para as situações mais complexas e tormentosas. Pensa em Jesus, na sua vida. Pensa na filosofia que ele propôs. Traze-o para conviver no teu lar, no teu dia a dia. Sem proselitismo, sem exagero, com suavidade. No teu dia a dia, nas tuas emoções, nos teus pensamentos. Familiariza-te com os seus ensinamentos, incorporando as tuas atividades. Vou passar aqui, que o tempo já acabou. Neste Natal, canta uma elegia de amor a Jesus, celebrando-lhe o aniversário com a tua transformação moral. Para melhor, diz Joana, mantendo a tua aliança com ele e levando-o em forma de bondade e de misericórdia a todos aqueles que cambaleiam nas sombras da dor, e da revolta e do esquecimento social. Refugia-te no amigo que não teve amigos e deixa que ele te conduza. Nada te perturbe ou confunda a tua mente. Faça a corrosão do materialismo dominador. Medita na vida de Jesus, na sua vida de dedicação a todos os infelizes, que somos quase todos nós. E propaga-a porquanto jamais como na atualidade. Jesus necessitou tanto ser conhecido, Jesus ser conhecido de verdade, para que a existência humana passe a ter um sentido na sua imortalidade. E por fim, comemora, pois, o teu Natal de forma diferente, recordando-te da singela manjedoura que se transformou com ele em um palácio sideral. Muita paz, meus irmãos.
Feliz Natal!